Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre coordenadas polares. Hoje trataremos especificamente dos gráficos das curvas polares. Só fazendo aqui uma retomada da aula anterior, nós definimos então a mudança de coordenadas polares como sendo uma relação que permite associar uma região em coordenadas retangulares, cujos pontos têm coordenadas x, y, com pontos de coordenadas polares, cujas coordenadas são r e θ. A fórmula de mudança de coordenadas é sempre dada da seguinte forma: o x é igual ao r vezes cosseno θ e o y é igual a r vezes seno θ. Só lembrando que r é a distância do ponto ao polo e o θ é esse ângulo que esse segmento faz com o eixo polar, que é o eixo correspondente ao eixo x. Através dessa mudança de coordenadas, nós temos algumas relações. A primeira delas é que quando eu faço x ao quadrado mais y ao quadrado, isso resulta em r elevado ao quadrado. Assim como se eu faço o quociente de y sobre x, isso é igual a tangente de θ. Isso aqui é apenas uma retomada da aula anterior. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui são as simetrias utilizadas quando nós fazemos a extensão do significado de coordenadas polares quando o r assume um valor negativo. Vejamos. Bem, quando nós calculamos o r como sendo uma função do θ, é comum a presença de valores negativos para r. Sendo assim, quando isso ocorrer, nós deveremos fazer o simétrico deste ponto em relação à origem. Vamos exemplificar isso a partir dessa curva. Imagina que você calcula o r em função do θ para um ângulo que está tendo uma variação aqui de π até 3π sobre 2. Então, se você encontra valores negativos para esta curva, nós devemos então fazer o simétrico dele em relação à origem. Vejamos o seguinte, quando o ângulo percorre uma variação de π até 3π sobre 2, ou seja, isso aqui, o simétrico em relação à origem, que é isso aqui, terá esse traçado, nessa ordem, nesse sentido. Tudo bem? Nós entraremos em detalhes quando estivermos fazendo curvas desse tipo. Então, vamos dar continuidade. Daremos continuidade ao nosso estudo fazendo o gráfico da curva polar r igual a 1 mais seno θ. A técnica utilizada aqui consiste em atribuir um valor para θ e calcular o correspondente em r. Nós estamos dividindo o ciclo trigonométrico em arcos, cuja variação do ângulo θ é de π sobre 6, ou seja, 30 graus. Estamos andando de 30 em 30 graus. Podemos fazer. Em seguida, nós calculamos, então, os valores correspondentes para R. Vamos lá. Para θ igual a 0, então vai ficar 1 mais 0, que é 1. Depois, o seno de π sobre 6, que é o seno de 30, vale 1 meio. Então, aqui ficarei com 1 mais 1 meio. Em seguida, seno de π sobre 3, que é 60. Ficarei com 1 mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Em seguida, o seno de π sobre 2, que é 1 somado com 1, dá 2. Dessa forma, nós temos aqui os valores θ e r. Vamos, então, marcar esses pontos. Começo, então, por este ponto aqui. Lembrando que 0, 1 não são coordenadas retangulares, e sim coordenadas polares. Então, quando o ângulo é 0, eu tenho que o raio vale 1. Então, marco o raio sendo 1 em um ângulo que é 0. Portanto, o ponteiro aqui nem abre. Fica exatamente no eixo polar. Depois, quando é π sobre 6, que é 30 graus, eu terei 1 mais 1 meio. Então, estimo que 1 é aqui, o 2 é aqui, 1 mais 1 meio é aqui. Dando prosseguimento no π sobre 3, que é 60 graus, aqui.
já dá quase 2, né? Que é 1 mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Vai dar por aqui, estou estimando apenas. Depois, no π sobre 2, que é o 90 graus, dá quanto? Dá 2. 1, 2, aqui. E depois, no 2π é igual a 1 de novo, aqui. Então, perceba que os pontos são esses aqui, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma estimativa, né? Vamos ligando aqui os pontos. Só lembrando, ó, que de 0 até π sobre 6, você tem que o raio vai aumentando, né? Por isso eu posso fazer isso aqui. De π sobre 6 até π sobre 3, o raio também vai aumentando, porque o seno vai aumentando. Do π sobre 3 até o π sobre 2, o raio vai crescendo. Então, o raio continua a crescer. Por isso eu posso fazer isso aqui. Já quando eu ando no segundo quadrante, que é daqui até o π, você tem que os raios vão diminuindo aqui do 2 até chegar no 1. Então, vão diminuindo do 2 até chegar no 1. Em seguida, quando eu ando de π até 3π sobre 2, que aí é o terceiro quadrante, eu saio de um raio 1 e vou chegar no raio 0, sempre diminuindo, perceba isso. Então, quando eu percorro o terceiro quadrante, o raio vai diminuindo. Tá? E por último, quando eu percorro o quarto quadrante, que é do 3π sobre 2 até... Nossa, que confusão. Do 3π sobre 2 até o 2π, o raio novamente aumenta do 0, vai aumentando, né? Até chegar no 1. Então, ele vai... Então, aqui está o gráfico da nossa curva polar. Tá? Lembra um pouco de um coração, né? Aqui para os apaixonados de plantão. Esse gráfico aqui, gráfico polar, por lembrar um coração, recebe o nome de cardioide. Essa curva é chamada cardioide. Então, o que nós fizemos aqui foi aquele método que consiste em dar um valor para θ e calcular o valor correspondente ao R. Mas precisamos também fazer algumas análises, tipo ver crescimento e decrescimento do raio. Tá? Existe um outro método, que exige um pouquinho mais de raciocínio, porém eu considero mais prático do que esse método aqui. Vamos exemplificar no próximo. Temos aqui R igual a cosseno de 2θ. Vamos fazer a curva polar. Então, aqui vai ser o gráfico polar. Nessa aqui, ó. Gráfico polar. Porém, eu preciso aqui de um gráfico auxiliar. Esse gráfico auxiliar é para ver o comportamento em termos de crescimento e decrescimento do R em função do θ. Aqui, no gráfico auxiliar, eu utilizarei a mesma lógica do sistema retangular de coordenadas, que são as coordenadas x e y. Só que nesse caso aqui será R e θ. Mas vamos pensar aqui como se fossem coordenadas retangulares. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui o gráfico da função cosseno de 2θ. Lembra do gráfico da cossenoide? Né? Cosseno de 2θ. Aqui eu coloco no 0, a imagem vale 1, né? No π sobre 4. Π sobre 4, porque o argumento é 2θ. Então, fica 2π sobre 4, π sobre 2, que é um arco notável, né? Então, aqui nós temos 0, π sobre 4, de propósito para que 2θ seja π sobre 2. Tá? Se o período da função cosseno de θ é 2π, então o período da função cosseno de
2θ, será apenas um π. Então, em um π, ela se realiza como gráfico cossenoide. Então, de 0 até 2π, ela se realiza 2 vezes como gráfico cossenoide. Então, os valores de referência do cosseno, né? 0, 1 e menos 1. Então, começamos aqui. Aqui seria o primeiro momento. Depois aqui, o segundo. Um terceiro momento aqui. Um quarto momento aqui, onde ela se realiza de novo. Pronto. Aqui eu completei o gráfico da função cosseno de 2θ. Aí, dando continuidade, vou dizer aqui que aqui nós teremos o momento 1, o momento 2, o momento 3, o momento 4, 5, 6, 7 e momento 8. Vejamos agora o que acontece com o gráfico polar. É esse que nos interessa, tá bom? Então, vamos lá. Note que eu distribuí aqui, ó, fiz a divisão a cada π sobre 4, ou seja, 45 graus. Então, aqui também vai acontecer da mesma forma. Nós marcamos uma divisão da nossa circunferência de 2π em ângulos ou arcos de medida π sobre 4. Tá? Então, aqui π sobre 4 que é 45 graus. Então, aqui nós temos o π sobre 4. Aqui nós temos o 2π sobre 4, que é o π sobre 2. Aqui o 3π sobre 4. O 4π sobre 4, que é o π. O 5π sobre 4. O 6π sobre 4, que é o 3π sobre 2. E aqui o 7π sobre 4. E, de novo, o 2π, que é congruente ao zero. Tá bom? Vamos lá. Vejamos agora o comportamento do nosso gráfico polar. Então, a primeira coisa que eu faço é o gráfico polar correspondente a este momento, que é do 0 até o π sobre 4. Olhamos para cá, do 0 até o π sobre 4. Eu tenho que fazer um movimento daqui, do 0 até esse ângulo π sobre 4. Então, o raio ele sai do 1 e vai diminuindo até chegar no 0. Então, o raio sai do 1 aqui, digamos, e vai diminuindo até que quando chegar no ângulo, que é π sobre 4, o raio tem um valor que é 0. Esse aqui foi o primeiro momento, momento 1. Lembrando que o sentido é esse. Depois eu vou agora em busca do momento 2. O ângulo é π sobre 4 até π sobre 2. Só que eu tenho um pequeno problema. Eu deveria percorrer aqui, ó, π sobre 4 a π sobre 2. Só que nós temos um raio sendo negativo. Quando o raio é negativo, o que nós fazemos? Nós fazemos o simétrico. Então, ao invés de eu andar do 0 até o menos 1 neste setor aqui, ó, eu ando do 0 até o 1 no simétrico dele em relação à origem. O simétrico dele em relação à origem é aqui. Então, eu saio do 0 e vou até o 1 aqui. E aqui nós temos o segundo momento. O terceiro momento é quando eu saio do π sobre 2 até o 3π sobre 4. π sobre 2 ao π sobre 4 deveria ser isso. Porém, o que acontece é que nesse momento, que é o terceiro, o R é de novo negativo, saindo do menos 1 até o 0. Então, se ele é negativo, eu tenho que fazer o simétrico. Então, em vez de andar aqui, eu ando aqui. Certo? Do 1, até o 0. Foi o terceiro momento. No quarto momento, eu ando do 3π sobre 4 até o π. 3π sobre 4 até o π.
Aqui o raio é novamente positivo, então eu não preciso fazer simétrico. Então eu ando do 3π sobre 4 até o π, eu ando aqui, tá? E o raio, ele sai do 0, aqui, até um raio igual a 1, aqui. Então vejamos, do 0 até o 1. E aqui nós fizemos o quarto momento. E aí eu fecho no oitavo momento. Pronto. Esse é o nosso gráfico polar da curva R igual a cosseno de 2θ. Essa rosa de 4 pétalas, carinhosamente chamada de rosácea de 4 pétalas. Ok? Então fique atento nessa história de raio negativo, onde você precisará fazer o simétrico em relação à origem. Tá? É só essa a indicação que nós damos aqui.